Então, vamos falar da organização funcional ou estrutura organizacional funcional. Na aula anterior, tá aqui no canal, nós falamos da estrutura linear, que aqui é um organograma representando linhas diretas de autoridade e comando. Isso foi preconizado por Fayol, na França, na chamada Teoria Clássica da Administração. Nos Estados Unidos, no mesmo período, ali, início do século XX, Taylor preconizou a organização funcional, que você tinha gerentes especialistas. E aí, que são as funções de cada gerente, e aí os subordinados teriam que se reportar, dependendo das suas dúvidas ou da situação, ao especialista naquela área, tá? Então, ficaria cada subordinado com vários líderes. Quanto mais líderes tivesse, aí, mais setores tivesse a organização, mais pessoas eles teriam que se reportar, dependendo aí da dúvida. É uma diferença de Taylor para Fayol. Taylor é a administração científica. Ambos fazem parte da chamada abordagem clássica da administração. Surgiram quase no mesmo período, início do século XX. Então, qual a característica geral dessa organização funcional? A autoridade é funcional, tá? A autoridade é relativa, baseada na especialização, como eu falei ainda há pouco. A autoridade do conhecimento. Então, se eu estou aqui e estou com uma dúvida de marketing, eu vou me reportar para esse gerente. Se eu estou com uma dúvida de produção, é esse. Estou com uma dúvida de RH, poderia ser um terceiro aqui. Então, é baseada no conhecimento. São gerentes que vão ser especialistas em cada setor e vão ter, portanto, autoridade. Cada subordinado vai se reportar muitos superiores simultaneamente. Então, diferente da organização linear que nós vimos anteriormente. De acordo com a especificidade de cada um. Nenhum superior tem autoridade total sobre o subordinado, apenas parcial. Linhas diretas de comunicação. As comunicações entre os órgãos ou cargos são efetuadas diretamente, sem a necessidade de intermediação. Então, lembre-se como eu falei na aula anterior. Se eu estou com uma dúvida do setor, eu trabalho nesse setor aqui, eu estou com uma dúvida do outro setor, tenho que me reportar para esse meu chefe, depois ele vai entrar em contato com esse outro. Então, se isso aqui for muito grande, a estrutura organizacional, pode ter uma longa distância aí para comunicação. Aqui não, aqui a comunicação é mais direta, tá? Busca maior rapidez em diferentes níveis. As decisões são mais descentralizadas. Decisões delegadas a órgãos ou cargos especializados que possuem conhecimento necessário para melhor implementá-las. Tem uma ênfase na especialização. Então, o Taylor, ele tem essa ênfase, né? Taylor, tarefa, especialização. Tem também aula aqui no canal. Lembra lá do filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Então, a organização funcional baseia-se no primário da especialização. A especialização do trabalho, com todos os órgãos, cargos, em todos os níveis da organização. As responsabilidades são delimitadas de acordo com especializações. E essa estrutura organizacional tem algumas vantagens. O máximo de especialização nos diversos órgãos ou cargos. Cada órgão ou cargo concentra-se total unicamente sobre o trabalho e sua função, então fica livre das demais tarefas. E cada órgão ou cargo pode ser expert em seu campo de especialização. Então são especialistas, né? A comunicação é indireta, sem intermediação, então são mais rápidas e menos sujeitas à distorção de transmissão, sem necessidade de seguir os canais formais de comunicação, como eu falei anteriormente. Ela separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução. Isso é muito mais claro quando você usa esse tipo de organização. Então, o órgão que faz planejamento faz para todos os demais. O órgão que executa só faz a execução. Tudo fica mais separado. Isso acaba sendo uma vantagem, porque cada um se especializa numa área, um ou outro, nesse ponto de vista. Só que pode ser também uma desvantagem isso aqui, tá? Pode ser que uma coisa não caiba com a outra também, né? Então, é um ponto que pode ser positivo ou negativo. Quais são as desvantagens? Diluição e consequente perda de autoridade de comando. Então, imagina que você vai fazer seu TCC.
e você tem um orientador aqui, você só se aporta a ele. Agora imagine se você tiver 1, 2, 3, 4 orientadores. Um disser uma coisa e outro disser outra. Você vai ficar confuso, o trabalho não vai fluir, e eles podem até entrar em conflito entre si. Então, muito problemático esse tipo de estrutura organizacional por conta disso. Tá? Você não tem aí uma disciplina, subordinação múltipla. Né? E aí, quando o negócio está errado, de quem é a culpa? Muitas vezes o trabalho ele não se limita somente a uma das áreas. Né? Imagina se ter sido tudo errado porque você teve vários orientadores. Um ia jogar a culpa pro outro, claro, todo mundo ia jogar a culpa em você, mas se caísse no colo deles, um ia jogar a culpa pro outro. Sobreposição de funções pode fazer o subordinado procurar orientação de especialista menos indicado para o problema, porque nem sempre é uma caixinha, né? Na prática nem sempre funciona nas empresas, cada um no seu quadrado. Às vezes você tem competências que não necessariamente formalmente, mas informalmente seriam comuns e necessitariam de um diálogo. Isso nem sempre acontece, tá? Isso nem sempre acontece. Por isso que tem sobreposição de funções. Nem sempre os órgãos ou cargos sabem exatamente a quem recorrer para resolver determinados assuntos. Então tem uma perda de tempo e confusão. Né? No caso da estrutura linear, qualquer assunto você sabe quem é seu chefe. No caso da estrutura funcional, não. Você tem que primeiro pensar qual é o problema, para depois ver quem é que vai resolver. E isso pode ser muito complicado. Tendência à concorrência entre os especialistas. Então, os próprios gerentes vão concorrer entre si. Um pode dizer uma coisa, outro pode dizer outra, e eles podem brigar. Então, você tem essa perda de visão de conjunto, divergência e multiplicidade, muito conflito, né? Resistência à cooperação, né? Pode ter aí, principalmente se for gerente que tiverem um ego muito forte. Quando é aplicada essa estrutura organizacional, ela foi bastante tentada, né, por defensores da administração científica, Taylor, né? Big, também, Gilbert, perdão, né? Gilbert, Catal Gilbert. Então, Big é o termo que tem na administração científica. Apesar disso, ela foi fracassada em muitos casos, então ela não vingou. Mesmo o treinamento pessoal e bom senso não consegue evitar confusão com linhas divididas de autoridade. Então, isso não funcionou. Só em 2 casos aqui. Tá uma organização pequena e com equipe de especialistas bem entrosada. Se tiver muito especialista e muita gente, muito subordinado, já fica confuso. E tem que ter um dirigente eficaz e orientado para objetivos comuns, muito bem colocados. Então, olha, muito raro. Delegação de autoridade funcional durante período curto, né? Pode ser em projetos, talvez. Né? O objetivo é implantar alguma rotina, procedimento ou avaliar e controlar alguma atividade. Então, só nesses 2 casos aqui que ela se aplica, mas é muito raro, já está quase em desuso, praticamente. Então é isso. Espero que tenham gostado.